O dia 10 de abril de 1912 amanheceu com um clima de entusiasmo difícil de conter. Nos cais de Southampton, na Inglaterra, o RMS Titanic aguardava seus primeiros passageiros em uma terça-feira que prometia entrar para a história da navegação. O navio era o maior já construído até aquele momento. Seu tamanho equivalia ao peso de dezenas de milhares de casas reunidas em uma única estrutura flutuante, algo nunca visto antes. Quem chegava para embarcar sabia que estava diante de um evento fora do comum. Aquela seria a viagem inaugural do Titanic, um navio associado ao luxo extremo e à presença de pessoas muito ricas, como destacava a imprensa da época. Margaret Molly Brown, uma mulher americana de meia-idade e filha de um milionário, embarcou em Cherbourg, na França, depois de passar um longo período em Paris. Ela recebeu uma notícia preocupante vinda de Denver sobre a doença grave de seu neto e, sem hesitar, comprou passagem no primeiro navio disponível para voltar aos Estados Unidos. Ao entrar no Titanic por meio do pequeno navio de apoio SS Nomadic, em Cherbourg, mesmo com pressa, ficou impressionada com tudo o que via. O luxo era evidente em cada detalhe. Os corredores da primeira classe mais pareciam grandes palácios flutuando no mar. Havia elevadores movidos a eletricidade, uma piscina com água aquecida e uma sala de jantar tão grande e elegante quanto os salões mais imponentes dos palácios europeus. O capitão Edward Smith, conhecido entre os passageiros ricos por sua popularidade constante em viagens de luxo, já estava no comando quando Molly e os demais passageiros embarcaram. Smith tinha 62 anos e uma carreira longa no mar. Havia passado 40 anos navegando e, desse total, 27 anos atuando como comandante. Dentro da companhia White Star Line, sua reputação era considerada irrepreensível, o que reforçava a confiança de todos a bordo. Ao seu lado estava o primeiro oficial William McMaster Murdoch, com 39 anos. Ele coordenava todo o embarque com extrema organização e disciplina, garantindo que cada detalhe funcionasse como previsto. Aquela era a primeira vez que Murdoch ocupava o posto de primeiro oficial, uma promoção concedida especialmente para a viagem inaugural do Titanic, o que tornava sua função ainda mais significativa. Entre os tripulantes também estava o projetista Thomas Andrews, que viajava como integrante do grupo técnico da empresa Harland & Wolff. Esse grupo acompanhava as primeiras viagens dos navios para observar seu desempenho real e apontar ajustes necessários. Andrews tinha 39 anos e era a pessoa que havia planejado cada parte do Titanic. Cada corredor, cada sala e cada estrutura existiam a partir de suas decisões, tornando sua presença a bordo algo natural e essencial naquela travessia inaugural. Violet Jessop, uma jovem de 24 anos com um leve sotaque argentino-irlandês, entrou no navio para trabalhar como camareira da primeira classe. Ela já havia servido no RMS Olympic, navio irmão do Titanic, e tinha experiência suficiente para perceber quando estava diante de algo fora do comum. Sim, o RMS Olympic entrou em operação antes do Titanic. Ele foi o primeiro navio da chamada classe Olympic e começou a transportar passageiros em junho de 1911. Isso aconteceu quase um ano antes da estreia do Titanic. Durante esse período, o Olympic já realizava viagens regulares e serviu como referência prática para ajustes e observações feitas pela companhia. O Titanic, por sua vez, iniciou sua primeira viagem apenas um ano depois, em abril de 1912. Enquanto trabalhava, observava os passageiros da primeira classe com uma combinação de admiração e postura profissional. Alguns eram figuras extremamente conhecidas, como o magnata John Jacob Astor IV e sua segunda esposa, Madeleine,
que estava grávida. Seus nomes apareciam com frequência nas páginas sociais dos jornais da época. Os passageiros da segunda classe viajavam em acomodações que, em muitos outros navios menores, seriam consideradas de primeira classe. Já os passageiros da terceira classe, cerca de 710 pessoas, ocupavam os níveis mais baixos do navio. A maioria era formada por imigrantes que buscavam uma nova vida nas Américas. Famílias suecas, italianas e irlandesas se instalavam em cabines simples, porém mais confortáveis do que se esperaria para aquele período. A bordo, era possível ouvir diversos idiomas sendo falados, como francês, alemão, sueco, italiano, galês e árabe. O Titanic reunia pessoas de várias partes do mundo, funcionando como um retrato da diversidade humana em deslocamento rumo ao novo mundo. Mais tarde, durante as investigações, ficaria claro que nenhum tipo de treinamento de segurança foi feito com os passageiros no momento do embarque. Ninguém recebeu explicações sobre como vestir os coletes salva-vidas. Também não houve demonstração de como funcionavam os botes salva-vidas. Esse foi apenas o primeiro de vários erros que, analisados separadamente, poderiam parecer pequenos. Somados, criaram um cenário perigoso marcado por descuido institucional e excesso de confiança. O navio deixou Southampton ao meio-dia, em um dia claro de primavera. A manobra de saída foi tão precisa e ao mesmo tempo tão poderosa que quase provocou um acidente no cais. O deslocamento de água causado pelo tamanho do Titanic fez com que o SS New York, um navio menor que estava atracado próximo, tivesse suas amarras rompidas e começasse a se mover perigosamente em direção ao transatlântico. O capitão Smith, usando sua longa experiência, reagiu rapidamente e conseguiu evitar a colisão com uma ordem firme e imediata. A maioria dos passageiros, já instalada em suas cabines ou explorando o navio, mal percebeu o que havia acontecido. Para eles, aquele episódio passou despercebido, apenas um detalhe dramático no início de uma viagem que parecia grandiosa e segura. Ao longo da travessia, o Titanic recebeu vários avisos sobre a presença de gelo no caminho. No dia 14 de abril, o RMS Caronia informou a existência de grandes blocos de gelo, pequenos pedaços soltos e extensas áreas cobertas por gelo. Diante disso, o capitão Smith decidiu alterar levemente a rota, levando o navio mais ao sul. O RMS Baltic também enviou mensagens alertando sobre a presença de icebergs e grandes concentrações de gelo à frente. Essas informações chegaram até J. Bruce Ismay, presidente da White Star Line, que chegou a guardar uma dessas mensagens como uma lembrança da viagem. Ainda assim, nenhum desses avisos gerou um senso real de urgência. Naquela época, o procedimento comum era manter a velocidade sempre que o mar parecesse limpo. Reduzir a marcha a cada aviso significaria atrasos constantes, algo considerado desnecessário. Não se tratava de descuido, mas de uma prática aceita e repetida por décadas, baseada em experiências anteriores que sempre haviam dado certo. Enquanto isso, os passageiros aproveitavam os dias a bordo como se estivessem em um resort flutuante. Tinham acesso livre a uma orquestra tocando diariamente, amplos decks para caminhadas ao ar livre e uma biblioteca comparável às melhores em terra firme. Molly Brown circulava pelos salões com naturalidade, confortável em seu meio social e à vontade entre os demais passageiros da elite. Violet Jessop permanecia nos corredores de serviço, sempre atenta, auxiliando em tudo o que fosse necessário. Ela observava silenciosamente aquele mundo de luxo e rotina, sempre presente, quase invisível, como era comum aos que trabalhavam para manter aquela experiência funcionando sem falhas. O homem mais importante naquela noite de 14 de abril era John George Phillips, conhecido como Jack Phillips, o primeiro telegrafista do Titanic.
Ele tinha apenas 25 anos e havia nascido em 11 de abril de 1887 na cidade de Farncombe, no condado de Surrey. Seu aniversário tinha sido comemorado apenas 3 dias antes, já em alto mar. Phillips não era apenas alguém operando um rádio. Ele era o responsável pelo único meio de comunicação de longa distância que o navio possuía. Ao seu lado trabalhava Harold Bride, seu assistente, com apenas 22 anos, dividindo a mesma função e a mesma pressão. Naquele tempo, quase ninguém entendia a real importância do rádio em um navio. Em 1912, ele ainda era visto principalmente como um serviço de luxo para passageiros ricos. A White Star Line cobrava para que passageiros enviassem mensagens pessoais para familiares em terra, conhecidas como marconigramas. Phillips e Bride estavam soterrados de trabalho, lidando com centenas de mensagens acumuladas. A empresa priorizava o lucro dessas comunicações e, na prática, transformou um equipamento essencial para a segurança da navegação em algo parecido com um escritório de correio flutuante. O navio Californian, comandado pelo capitão Stanley Lord, havia enviado um aviso alertando sobre gelo na região. O operador de rádio do Californian era Cyril Evans, um jovem que tinha apenas 6 meses de experiência na função. Tentando cumprir seu dever, Evans informou a Jack Phillips que seu navio estava parado e cercado por gelo. Phillips, concentrado em transmitir mensagens de passageiros para a estação de Cape Race, respondeu de forma ríspida, pedindo que Evans parasse de interrompê-lo. Esse tipo de resposta era comum entre operadores da época, mas suas consequências seriam graves. Cansado e possivelmente irritado, Evans desligou o rádio e foi dormir. Ele estava exausto após 18 horas seguidas de trabalho. Com isso, o Californian, que estava a menos de 20 quilômetros do Titanic, ficou completamente isolado em termos de comunicação. A chance de um socorro rápido foi perdida não por uma decisão oficial, mas por um momento de cansaço e frustração humana. Ainda havia outro aviso importante. Às 9h40 da noite, o RMS Mesaba enviou uma mensagem alertando sobre um extenso campo de gelo diretamente no caminho do Titanic. Phillips recebeu a mensagem e confirmou que a havia recebido, mas seguiu com seu trabalho habitual. O alerta nunca chegou à ponte de comando. Mais tarde, as investigações apontariam essa falha como um dos erros mais graves daquela noite. Um detalhe pequeno em aparência, mas com consequências irreversíveis. Frederick Fleet e Reginald Robinson Lee assumiram seus postos no ninho da gávea do Titanic às 10 horas da noite para um turno de 2 horas. Mais tarde, Fleet diria que aquela havia sido a noite mais bonita que já tinha visto. O céu estava completamente limpo e as estrelas brilhavam com intensidade, como luzes espalhadas no alto. O mar estava extremamente calmo, tão liso que parecia uma superfície de vidro. Essa tranquilidade, porém, escondia um perigo sério. Com o mar calmo, não se formava a espuma branca ao redor dos icebergs. Sem ondas batendo no gelo, eles se tornavam muito mais difíceis de perceber e só apareciam quando já estavam muito próximos. Havia ainda outro problema, desconhecido pela maioria. Os binóculos do navio, projetados especialmente para observação, haviam sido trancados em um armário em Southampton. A chave ficou no bolso de um oficial que foi transferido do navio pouco antes da partida. Esse detalhe, aparentemente sem importância, mais tarde seria visto como algo decisivo. Fleet e Lee estavam ali apenas com a própria visão, sem nenhum equipamento que pudesse ajudá-los. Quando questionado durante a investigação se os binóculos teriam feito diferença, Fleet foi direto ao afirmar que teriam permitido ver o iceberg um pouco antes, tempo suficiente para tentar desviar. O sextante era o instrumento mais importante da navegação. Quando se olha pelo telescópio, um lado enxerga o horizonte e o outro lado enxerga o céu. Então,
Ao levantá-lo dessa forma e fazer o ajuste, o que se faz é trazer o corpo celeste para baixo, até que ele fique exatamente sobre o horizonte. Nesse momento, é dito em voz alta: marca. Então, a pessoa que está com o relógio de precisão anota o instante exato da marcação. Quando Lightoller fez essa medição às 7h30 da manhã, ou ele estava errado, ou o relógio de precisão estava adiantado ou atrasado alguns segundos. Lee tinha 42 anos e trazia consigo muitos anos de experiência adquirida na Marinha Real Britânica. Juntos, formavam uma dupla preparada para a função, mas sem os recursos adequados. Eles não sabiam que o navio havia recebido alertas específicos sobre grandes campos de gelo à frente. O segundo oficial, Charles Lightoller, havia instruído apenas que mantivessem atenção redobrada para gelo, especialmente pedaços menores e fragmentos soltos. As mensagens detalhadas sobre a presença de gelo diretamente no caminho do Titanic nunca chegaram até eles. Por volta das 11h30 da noite, Fleet e Lee perceberam uma leve neblina no horizonte à frente do navio. Hoje se sabe que aquilo era um efeito óptico causado pelo encontro de água muito fria com ar mais quente. Esse contraste cria uma espécie de ilusão visual que faz o horizonte parecer elevado, como se fosse um espelho d'água. Esse efeito reduz drasticamente a capacidade de enxergar objetos à frente e pode ter sido responsável pelos minutos finais em que o iceberg permaneceu invisível. Cerca de 10 minutos antes do impacto, Fleet percebeu algo estranho. Uma grande massa escura começou a bloquear o brilho das estrelas. Não era branca como costuma ser mostrada em filmes, mas uma sombra negra recortada contra o céu igualmente escuro. O coração de Fleet disparou. Ele tocou o sino 3 vezes, o sinal padrão de perigo, e avisou imediatamente a ponte pelo telefone que havia um iceberg diretamente à frente. Lee, ao seu lado, confirmava o que estava vendo. Ele ordenou uma manobra brusca de leme, que na linguagem naval da época significava virar o navio para a esquerda usando um sistema de comando diferente do atual. Ao mesmo tempo, Murdoch mandou reduzir os motores e colocá-los em marcha ré. Essa decisão se tornaria um dos pontos mais debatidos da tragédia. O Titanic era enorme e tinha um leme pequeno em relação ao seu tamanho. Para conseguir virar com eficiência, precisava da força da água empurrada pelas hélices. Ao reduzir a potência dos motores, o navio perdeu justamente a força que permitiria uma curva mais rápida. Especialistas afirmariam mais tarde que, se a velocidade tivesse sido mantida e apenas o leme fosse acionado, talvez o Titanic tivesse conseguido desviar completamente. Já não havia tempo. O impacto não foi uma batida frontal que teria amassado apenas a parte dianteira e, de forma irônica, poderia até ter salvado o navio. O que ocorreu foi um contato lateral. O iceberg deslizou ao longo do lado direito do casco, funcionando como uma lâmina. A água começou a entrar por uma série de pequenas aberturas espalhadas, e não por um grande rasgo único. A investigação posterior concluiu que a área total danificada correspondia a cerca de 12 metros quadrados, distribuídos ao longo de aproximadamente 90 metros do casco. Esse detalhe ajuda a entender como um dano aparentemente limitado foi suficiente para condenar um navio daquele porte. Thomas Andrews, o projetista do navio, estava em sua cabine analisando possíveis melhorias quando sentiu o impacto. Para a maioria dos passageiros da primeira classe, aquilo pareceu apenas um leve tremor, semelhante à sensação de o navio passar sobre pedras soltas. A realidade, porém, era completamente diferente abaixo da linha da água. 6 dos 16 compartimentos estanques haviam sido abertos para o mar. O Titanic havia sido projetado com uma margem de segurança considerada avançada para a época. Ele conseguiria permanecer flutuando com até 4 compartimentos totalmente inundados. 6 não deixavam espaço para interpretação. Não era questão de opinião nem de esperança.
Era um cálculo simples e inevitável. Andrews desceu rapidamente para as áreas inferiores do navio, tendo o esquema estrutural gravado na memória. Observou a água subindo depressa nas salas onde ficavam os correios e outros compartimentos técnicos. Em poucos instantes, fez as contas mentalmente e entendeu a gravidade da situação. Sua conclusão foi direta e sem rodeios. O Titanic tinha cerca de 2 horas de flutuação, talvez menos. Aquele navio, apresentado ao público como extremamente seguro, estava irremediavelmente condenado. O capitão Smith não acionou um alarme geral imediatamente. Nos níveis mais baixos do navio, os passageiros da terceira classe estavam separados por portões de ferro. Essa divisão fazia parte das leis de imigração da época, que exigiam a separação dos viajantes por classe. Muitos desses passageiros falavam apenas seus idiomas de origem e não entenderam o que estava acontecendo. Diversas mulheres da terceira classe se recusavam a deixar seus maridos. Os portões que antes serviam para manter ordem e controle passaram a funcionar como obstáculos perigosos à sobrevivência. Enquanto isso, na sala de rádio, Harold Bride, o jovem telegrafista assistente, trabalhava ao lado de Jack Phillips, enviando pedidos de socorro usando o sinal de emergência então conhecido. Em um momento de humor nervoso, Bride sugeriu que usassem também o novo sinal de socorro que começava a ser adotado. Ele comentou que talvez aquela fosse a última chance de transmiti-lo. A situação era cruelmente irônica. As mensagens atravessaram o ar gelado por dezenas de quilômetros e foram recebidas pelo RMS Carpathia, que estava a cerca de 90 quilômetros de distância. O Carpathia mudou imediatamente sua rota e seguiu a toda velocidade em direção ao Titanic. No entanto, o navio mais próximo e que poderia ter feito diferença imediata, o Californian, permanecia parado e em silêncio a menos de 20 quilômetros. Seu operador de rádio dormia, seguindo as orientações que havia recebido mais cedo. Um gesto automático de obediência que mais tarde se transformaria em peso de culpa. No convés, Margaret Molly Brown foi direcionada para o bote número 6. Os oficiais responsáveis pelos botes estavam tomados pelo medo de sobrecarregá-los. Temiam que os mecanismos de descida não suportassem o peso total. Esse receio levou a decisões graves. O bote número 7 desceu com apenas 28 pessoas, mesmo tendo capacidade para 65. A evacuação não seguia um padrão único. O segundo oficial, Charles Lightoller, responsável pelo lado esquerdo do navio, interpretou a ordem do capitão de forma rígida. Para ele, apenas mulheres e crianças deveriam entrar nos botes. Quando não havia pessoas suficientes desse grupo, os botes eram baixados mesmo com muitos lugares vazios. No lado oposto, o primeiro oficial Murdoch adotava uma interpretação diferente. Ele dava prioridade a mulheres e crianças, mas permitia que homens ocupassem os assentos restantes depois que todas as mulheres e crianças disponíveis já estivessem a bordo. Essa diferença de interpretação resultou em botes com níveis muito distintos de ocupação e teria consequências profundas nas horas seguintes. Perto das 2 da manhã, a inclinação do convés tornou-se impossível de ignorar. O navio, que até então havia permanecido quase nivelado, agora estava com a popa levantada no ar em um ângulo acentuado. Nos níveis mais baixos, os engenheiros responsáveis pelas caldeiras continuavam em seus postos. Graças a isso, as luzes permaneceram acesas por mais tempo, permitindo que os passageiros nos botes conseguissem enxergar o navio e se orientar na escuridão. No centro da estrutura, a pressão sobre o casco havia chegado ao limite. Por volta das 2h17 da manhã, o Titanic começou a se partir. Ele não afundou inteiro. O peso da própria estrutura, combinado com a popa erguida quase na vertical, fez com que o navio se quebrasse.
O aço cedeu com um som seco e final. O navio se dividiu em duas partes. Aquilo que havia sido apresentado como o auge da engenharia moderna tornou-se apenas destroços, afundando lentamente no Atlântico Norte. Cerca de 1.500 pessoas caíram na água ou desceram junto com o navio. A temperatura do mar estava abaixo de zero, em torno de 2 graus negativos. Nessas condições, o corpo humano perde calor de forma extremamente rápida. A maioria das vítimas não morreu por afogamento, mas por hipotermia. Os órgãos vitais simplesmente deixaram de funcionar após poucos minutos de exposição ao frio intenso. Nos botes salva-vidas, muitos deles longe da capacidade máxima, instalou-se um conflito moral silencioso. Margaret Molly Brown implorou para que os remadores voltassem e tentassem resgatar mais pessoas que estavam na água. Apenas um bote, entre os 20 lançados, teve coragem de retornar. Os demais ficaram paralisados pelo medo de que pessoas desesperadas tentassem subir a bordo e virassem as embarcações. Poucas escolhas feitas por seres humanos em momentos de crise foram tão duras e tão definitivas quanto essa. O navio Carpathia chegou ao local nas primeiras luzes da manhã de 15 de abril e resgatou 705 sobreviventes de um total de cerca de 2.200 pessoas que estavam a bordo do Titanic. A apenas 32 quilômetros dali, o navio Californian só tomou conhecimento do desastre quando seu operador de rádio acordou e ligou o equipamento. O capitão do Californian lembraria depois que sua tripulação havia visto foguetes sendo lançados na noite anterior, mas acreditou que se tratava apenas de algum tipo de comemoração a bordo do Titanic. O silêncio do rádio e a falta de questionamento transformaram o navio mais próximo em um observador impotente. A investigação britânica, conduzida por Lord Mersey, durou 42 dias. 96 testemunhas foram ouvidas e mais de 25.000 perguntas foram feitas. O relatório final, publicado em 30 de julho de 1912, concluiu que o Titanic navegava em velocidade alta demais para uma área conhecida pela presença de gelo. Apontou falhas graves na vigilância e criticou a atitude excessivamente confiante dos oficiais. Também condenou a quantidade insuficiente de botes salva-vidas e a falta de preparo adequado para utilizá-los. A investigação deixou claro que o Californian poderia ter chegado ao local a tempo e possivelmente salvado muitas pessoas. O Titanic não afundou apenas por ter colidido com um iceberg. Afundou por causa da confiança exagerada em uma engenharia considerada segura demais para falhar, pela negligência de decisões empresariais que trataram a segurança como algo secundário e por uma sequência de pequenos erros que, vistos isoladamente, pareciam sem importância. Uma chave esquecida em um armário de binóculos. Um operador de rádio irritado que não insistiu em uma mensagem vital. Um projetista que recomendou 48 botes, mas viu sua sugestão ser reduzida para apenas 20. Um capitão que manteve a velocidade seguindo práticas antigas. Um oficial que, ao tentar agir com cautela, tomou uma decisão que acabou sendo decisiva para o desastre. A história do Titanic deixa uma lição que continua atual. Justamente no momento em que acreditamos ser incapazes de falhar, é quando estamos mais expostos ao erro. A sensação de superioridade e invulnerabilidade continua sendo uma das maiores fraquezas da humanidade.